Então vamos lá para a nossa palestra de hoje, o Diálogo Consciencial. O título é o seguinte: E o Verbo se fez carne. Você crê em Jesus, no Cristo Oxalá? Não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu tenho certeza que todo mundo crê, né, gente? Jesus Cristo, nosso Cristo Oxalá, não Umbanda. Então, e o Verbo se fez carne. Todos aqui sabem por que Jesus desceu, gente, na Terra? Por que ele teve que reencarnar? Para que ele reencarnou? Já paramos para analisar isso? Ou só a gente sabe que Jesus desceu um dia e encarnou, se fez presente aqui, o Cristo Oxalá, como a gente chama na Umbanda, né? Ou a gente sabe o porquê, qual foi a mensagem que ele veio dar, o que ele veio fazer realmente aqui na Terra. Então a ideia dessa palestra, e o Verbo se fez carne, que esse Verbo é o próprio Jesus Cristo, né? O Cristo Jesus ou Cristo Oxalá. Então a gente vai falar um pouquinho de alguns ensinamentos. O que eu peguei aqui? Os 5 principais ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu peguei assim, não são todos, obviamente, são os 5 principais que trazem muito a mensagem do Espiritismo, que tem tudo a ver com a Umbanda, porque a Umbanda ela tem a base espírita, né? E espiritualista também, é diferente, né? Já vamos trazer um conhecimento aqui, gente. Diferença entre espiritismo e espiritualismo. Espiritismo crê na reencarnação. O espiritismo, como nós, né? Crê na comunicação com as entidades, com os guias, com os desencarnados. O espiritismo crê na lei kármica e algumas questões a mais. O espiritualismo não obrigatoriamente crê na comunicação com os espíritos e não obrigatoriamente crê na reencarnação. Ele acredita que existe uma vida depois da morte. Agora, os ciclos reencarnacionistas, seja o espiritismo. A questão kármica do espiritualismo ou espiritualista, ele também acredita no karma. E isso não diferencia, só trazendo uma peculiaridade dos conceitos, né? Então, o espírita, a base primordial do espírita é que ele acredita na comunicação entre vivos e mortos. Por isso, a mediunidade. O que é o médium? É o medianeiro entre o plano espiritual e o plano material. Já nem todo espiritualista acredita. Tem um espiritualista que é mais essa questão cósmica, mais a questão de Gaia, mãe interna, terra, né? Então acredita assim que existe vida do lado de lá, mas essa comunicação não é assim por meio da mediunidade. Então vamos lá, algumas das principais mensagens do Cristo Oxalá que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando, gente, que o Evangelho segundo o Espiritismo não tem diferença nenhuma da Bíblia. Não tem diferença nenhuma do Evangelho segundo o Espiritismo com a Bíblia. A única questão é o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos, né, pegaram algumas partes do Evangelho da Bíblia, trouxeram para o Espiritismo e foram dando explicações, exemplificações, trazendo contextualizações para a gente entender melhor, porque, gente, é difícil, não é? Ler a Bíblia e entender todas as metáforas que tem lá, todos os símbolos, as alegorias. Então os espíritos se organizaram e fizeram isso. Pegaram partes do Evangelho, as principais, e trouxeram contextualizações, exemplos, explicações. Então o Evangelho segundo o Espiritismo só tem essa explicação. Então vamos pegar aqui a primeira mensagem que o Cristo veio deixar na Terra. Não vim destruir a lei. Peço licença para fazer uma breve leitura aqui. Assim como Cristo diz, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Vamos fazer alguns comentários, gente. Primeira coisa, o Cristo, Oxalá, ou Jesus Cristo, ele veio à carne, primeira coisa, gente, para exemplificar. Sabe por quê? Porque alguns de nós podem fazer um questionamento a Jesus e falar que é muito fácil para ele falar dos ensinamentos, mas não está na carne para sentir a dificuldade da vida. Então nada melhor do que Jesus descer à terra e falar o seguinte: o Verbo se fez carne. Não foi assim que eu comecei? Então ele se fez carne, ele encarnou em um corpo material igual ao nosso, igualzinho ao nosso, com todas as limitações que um corpo material pode ter, para que ele vivesse os ensinamentos que ele veio não ensinar, mais do que isso, ele veio exemplificar, né?
Então, para que a gente não questione, mas o Senhor fez porque o Senhor não estava na carne, o Senhor estava só do lado de lá orientando, né? Não, ele se fez carne. Aí há quem diga assim: ah, Padre Sérgio, mas você está querendo comparar a gente com Jesus Cristo? Eu falei: não estou comparando a gente com Jesus Cristo, mas a gente tem que ir um pouquinho atrás na história do próprio Cristo. Gente, ele foi criado já um Cristo, um Jesus Cristo, ou ele chegou à hierarquia crística? Ele chegou lá. Deus, ou Olorum, Olodumaré, ou Zambi na Umbanda, ele criou todos nós apenas puros e ignorantes. Jesus também foi criado puro e ignorante. Então, quando Cristo desce a carne, o Verbo se faz carne, para exemplificar para a gente que é possível sim a gente carregar a cruz da vida e suplantar tudo como ele suplantou, ainda amando a Deus, confiando em Deus e buscando essa prosperidade espiritual, ele fala o seguinte: eu passei por tudo que vocês passaram. Para eu chegar hoje e ser Jesus Cristo, eu fui puro e eu fui ignorante. E eu encarnei, reencarnei e aprendi. E se eu cheguei aqui, vocês podem chegar também. Então essa é a mensagem de Jesus Cristo. Quando ele fala que ele veio para exemplificar, quando o Verbo se fez carne. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. É isso que eu falei. Ele é o que ele é porque ele evoluiu. Ele não foi criado Jesus Cristo. Ele foi criado no espírito como nós. Ele não disse tudo. Vamos pegar um pouquinho da história de Jesus Cristo. Com quantos anos Jesus morreu, gente? 33, né? No Evangelho, nos textos sagrados, fala de Jesus Cristo ali aos 12 anos, né? Só que dos 12 anos aos 30 anos de idade, ninguém ouve mais falar de Jesus na Bíblia e nem em texto sagrado nenhum. Dizem os grandes iluminados aí, os grandes sábios, que ele estava passando por uma iniciação espiritual muito profunda, porque até ele precisava suplantar o véu, né, porque a carne é um véu muito pesado, para poder tomar consciência do que ele veio. Não é que ele esqueceu, ele estava sendo preparado para fazer da melhor forma possível, tá? Porque Cristo não ia esquecer da tarefa. A gente se esquece, né? A gente encarna, desencarna, esquece de tudo, reencarna, não lembra de nada, aí a gente briga, né, com Deus. Mas por que eu esqueci de tudo? Por que eu estou passando por isso? Aí a gente tem que confiar na lei divina, tem um porquê, né? Já vou trazer uma brecha aqui, dentro desse ensinamento, ó. Conversando com alguns irmãos, eles me questionaram, né? Que eles não gostavam do espiritismo, e sabendo que eu era espírito, veio me perguntar, né? Querendo me fechar, assim, me botar entre a cruz e a espada ali, entre a parede. Falou assim: vocês espíritas, tudo é negócio de reencarnação, vou deixar para a vida depois, então ninguém nunca faz nada. Eu vou deixar para aprender na vida, na próxima vida. Eu falei: não, o negócio não é assim não. Ou a gente aprende por amor, ou aprende pela dor. E aí tem gente que fala também assim, que eu prefiro não saber, porque a quem mais sabe, mais é cobrado, a quem mais é dado, mais é cobrado. Gente, isso aí é verdade, mas tem um porém, todavia, um entretanto e depois. Porque se a gente não buscar conhecimento, se eximindo do crescimento, falando assim: eu prefiro não saber porque assim eu não vou ser cobrado, quem é que vai dar um empurrãozinho na gente? A dor. Então vamos ser sábios, vamos ser inteligentes. Se a gente buscar compreender por amor, a gente vai na linha do amor, sem dor e sofrimento. E olha que ainda tem uns percalços aí da caminhada, né? Agora, se a gente se renega a aprender, porque não quer ser cobrado diante do tribunal da nossa consciência, então a dor, começar o professor Alvissareira, ela vem dar o empurrão necessário. Porque a evolução, gente, é uma fatalidade, é uma lei inexorável. A gente não pode refutar e a gente não pode negar a lei da evolução. Então, ou a gente escolhe aprender pelo amor, pelo conhecimento, pela sabedoria, pela prática do bem, da caridade, ou então a dor vai nos lembrar que a gente precisa sim fazer o caminho da evolução, que é o caminho do conhecimento e da espiritualidade. Então ele não disse tudo. Gente, esse período que Jesus praticamente pregou ali, de uns 3 anos mais ou menos, uns 12 anos alguma parte também, se a gente analisar, ele deixou muita coisa, não deixou? Ele só pregou ali 3, 4 anos da vida dele, mais ou menos. E a gente não consegue fazer metade do que ele pregou, do que ele ensinou. Concorda comigo? Imagine se ele tivesse pregado nos 33 anos dele. Ele não tinha nem para onde correr. E aí é interessante, sabendo que naquela época, há 2000 anos, 2022 anos atrás, a gente não tinha condição de compreender tudo, ele prometeu um consolador, que é o consolador prometido. Que é o Consolador prometido. E quem é esse Consolador prometido? O Espiritismo.
Por que um consolador, gente? O Espiritismo, ele vem falar que a vida continua, isso é consolo pra gente, não é? Saber que nada acaba assim de uma hora para outra. Saber que os nossos entes amados, já nós vamos nos encontrar. É ou não é consolador saber disso, gente? E aonde que fala disso? No catolicismo, no candomblé e outras religiões, ou é no Espiritismo? No Espiritismo, na Umbanda. Vem lembrar a gente também que não existe céu e inferno. O céu e o inferno é um estado de alma. Vem ensinar pra gente que um amor cobre a multidão de pecados, ou seja, tudo que a gente errou na vida, a gente pode só passar a amar e viver no amor, que a gente vai ser perdoado e a gente vai progredir em bem, em esperança, em prosperidade. Então são vários ensinamentos. Então ele sabia que não tinha como ele passar tudo e a gente não tinha condição de aprender ainda tudo que ele tinha para falar. Ele então prometeu esse consolador, que é o Espiritismo. Então agora, e detalhe, né, gente? Muita gente está esperando a volta de Cristo. Cristo nunca foi embora. A partir do momento que ele pisou aqui na terra, que ele deixou a mensagem dele, ele está presente o tempo inteiro com a gente. Só que antes a gente ainda não sabia, não conhecia, porque ele não tinha vindo a cá. Agora todos nós já conhecemos. Então, gente, não nos enganemos. O Cristo não vai voltar, porque ele nunca nos deixou. Ele só nos lembrou, quando veio a carne, que ele sempre está com nós e conosco. Quando vocês irem aí, eu vou dar um contato. Depois com a bala. Não fiquem tristes, o besourinho vai reencarnar. E eles encarnam mais rápido do que a gente. É rápido, gente. A gente ainda demora um pouco. Vamos lá para o segundo ensinamento. Que eu já falei um pouquinho aqui, já adentrei um pouquinho, que é o Cristo Consolador, aí, o Consolador prometido. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Isso lá, né? Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Gente, o Espírito de verdade, algumas vezes no Evangelho vocês vão ver lá alguma mensagem e assinado Espírito de verdade. Tem duas interpretações do Espírito de verdade. Tanto pode ser o próprio Jesus Cristo em alguns momentos, como pode ser os Espíritos que trazem a verdade para nós. Então, se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Gente, quando alguém relembra a gente de alguma coisa, dois motivos, né? Ou porque a gente esqueceu, ou porque a gente não compreendeu. Então, Cristo, o Consolador prometido, ele vem relembrar muitas coisas que o Cristo falou há 2000 anos e a gente continua sem entender, ou negando, ou refutando, ou negligenciando. Então, o Espiritismo veio nos relembrar. Na verdade, a gente precisa ampliar um pouquinho, porque toda religião de bem, religião de verdade, na essência, tem essa missão de nos relembrar os ensinamentos, seja do Cristo, seja do Buda, seja dos iluminados, seja do bem viver, mas toda essa mensagem do amor, né? O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levando o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Algumas coisas a gente não tinha condição de entender. Quer ver um exemplo, gente? Todo mundo já leu em algum lugar que era proibida a mediunidade um certo tempo aí, lembra? Na Bíblia, está lá em algumas traduções a gente encontra. Tem alguns questionamentos que a gente faz em cima disso aí, mas tem um fundo de verdade. A espiritualidade fala que houve um concílio aí entre uns papas e eles não queriam que os seres humanos se sentissem também intermediários entre o plano espiritual e o plano material. Essa é uma das questões que falam, né? E por isso proibiram, né? Esse concílio do papado lá proibiu a mediunidade, que era para eles só serem investidos, imbuídos desse poder da autoridade superior. Essa é uma das questões. A outra questão é que realmente a maior parte dos seres humanos, porque, gente, a mediunidade existe desde que o homem e a mulher existem na Terra, que é comunicar com os espíritos, só que começaram a se perder. Aí vem os prestidigitadores, né, que falam muito no Evangelho, pessoas que usaram
fizeram falcatruas mesmo com a mediunidade, usaram o lado ruim da mediunidade, inclusive muitos não tinham mediunidade e começaram a enganar. Então também tem um propósito aí divino, a gente não estava preparado, a gente precisava amadurecer. E aí, quando muita coisa que foi feita em alegoria lá atrás na Bíblia, e agora está sendo explicado. Então, qual é o momento, eu tenho certeza que todos vocês têm essa consciência, qual é o momento da mediunidade em toda a história da humanidade? Concordam que agora? Todo mundo está sendo chamado a assumir a sua mediunidade. Gente, todos nós somos médiuns. Alguns são médios de intuição, alguns de pictografia, outros de psicografia, igual o Chico Xavier, alguns médios de incorporação, alguns médios de cura, alguns têm mais de uma mediunidade, mas todos nós somos médios. Quem está lá na igreja, muitas vezes está agindo com mediunidade, né? Só que eles não chamam de mediunidade, eles chamam Espírito Santo, enfim, outros nomes, mas tudo é mediunidade. Alguns comentários dessa Cristo Consolador. Assim como Cristo veio nos relembrar, a vida também faz no dia a dia as necessárias e devidas lembranças. Gente, a vida é o melhor e maior professor que a gente tem, ou não é? Quando a gente está teimando demais, as portas se fecham. Quando a gente está teimando demais, os problemas vêm chegando. Então a gente tem que ficar muito atento, porque quando as coisas começam a acontecer grave demais na nossa vida, gente, quando o nó ele está cego demais, é porque a gente apertou demais. E é a gente que aperta, não é Deus, não. Aí a vida só nos lembra, a direção está errada, o caminho está errado, o ritmo está errado. Então a gente tem que começar a avaliar. A gente precisa buscar as maiores dificuldades da nossa vida e avaliar. Bem, se está difícil nesse campo, é porque eu ceguei esse nó, eu estou fazendo errado. Aí eu tenho que buscar. O que eu estou fazendo errado? Vibração, pensamento, emoção, sentimento? Estou deixando de fazer o bem aos outros? Estou olhando só para o meu umbigo? Então a vida vai nos lembrando. Então é importante que a gente não se esqueça disso. Então, do mesmo jeito que o Cristo veio relembrar, o Cristo veio nos ensinar, nos lembrar, o Espiritismo veio nos relembrar, a vida nos relembra todos os dias. Então a gente precisa acordar. O véu, gente, os véus que existem na nossa vida, que a gente ainda não consegue saber as respostas, todo véu, vocês concordam que o véu esconde alguma coisa que existe do lado de lá? Eu não vou botar um véu para esconder uma coisa que não existe, vocês concordam comigo? Se existe um véu é porque tem alguma coisa do lado de lá. E o véu, gente, não significa proibido. O véu significa se prepare para levantar e ver o que está atrás. E só com conhecimento, só com caminhada espiritual a gente consegue levantar alguns véus espirituais. Por exemplo, esquecimento. Tem muitas pessoas que desenvolvem a mediunidade e começam a ter flashes de reencarnações, né? Conseguem buscar lembranças de reencarnações. Começa a entender por que está tendo algumas dores e sofrimentos nessa vida, porque consegue buscar lá o ponto que causou isso lá no passado. E aí consegue ressignificar isso e trazer a cura aqui para o futuro. Eu até gosto de fazer aqui uma comparação. Se a gente analisar bem, tudo que a gente trouxe do passado e está reverberando hoje negativamente, não está no passado, vocês concordam? Se está atrapalhando hoje, é porque está aqui. Então nós trouxemos. Então a cura do passado está agora, no presente, né? E a cura também, ou a melhoria do nosso futuro também está no presente, para a gente fazer um bom futuro aí. O véu, então, gente, é um chamado para a gente, se preparem para levantar, porque o que está aqui é muito melhor. Sempre atrás do véu tem algo muito melhor. Outra coisa, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que o houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Jesus dirá, passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-los eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Alguns comentários aqui, gente. As diversas maneiras de se fazer caridade. Aqui no Celuz, e em outras casas também a gente costuma falar: tem fora da caridade não há salvação. E a gente às vezes fala entre nós: fora do amor em ação não há salvação.
Porque algumas pessoas falam da caridade de uma forma pejorativa. Não tem forma pejorativa, mas algumas pessoas insistem em dar uma forma pejorativa à caridade, falando que às vezes você dá um prato de comida é ensinar a pessoa a ficar na preguiça, no ócio, porque estão vendo só o lado ruim da questão. Então a gente tá bom, se a caridade te incomoda, então fora do amor em ação não há salvação. Gente, existe amor que não tem uma ação? Então, eu estou amando o planeta, eu estou parado aqui? Ou eu estou fazendo alguma coisa para cuidar desse meu amor? Eu tenho um relacionamento, isso aqui é capcioso, gente. Marido, mulher, companheiro, tem um relacionamento. Eu amo de longe à distância, eu amo cuidando dessa pessoa. Quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida. Então, o amor, gente, pressupõe uma ação. Não existe amar parado, estático, engessado, paralisado, sem nenhum movimento. O amor, ele pressupõe uma ação, né? Então, existem diversas formas de praticar a caridade, né? Uma prece, uma oração, um bom dia, uma conversa com alguém que a gente sabe que não está bem, às vezes um desabafo, trabalhar como médium de ser luz, aí ó, já fica aí a deixa. Enfim, tem várias formas, gente. Uma prece, uma oração, muitas coisas. Um trabalho voluntário, visitar pessoas, o lar dos velhinhos, gente. Né? Quantas visitas aqueles velhinhos não precisam, às vezes a família abandonou mesmo, a gente sabe o que acontece. Gente, tem muita gente que busca desculpa para não fazer a caridade, para não botar o amor em ação. E aí às vezes espera muita coisa de Deus, pede todo dia, reza com uma fé danada, aí as coisas não acontecem. Para analisar, né? Se a gente está só pedindo ou se a gente está tendo coragem de se movimentar também. Isso também é uma lei, não adianta a gente se enganar. Para a gente receber, a gente tem que fazer. Sabe por quê? Se todo mundo só quisesse receber, alguém ia receber alguma coisa? Não ia ter nada, porque todo mundo ia estar parado. Então o que a gente está recebendo em algum momento, alguém fez. A gente pode até falar das questões aí de compras que a gente faz. Quando a gente vai no mercado, quando a gente compra uma coisa que a gente quer, gente, a gente tem que pagar com muita gratidão. Porque aquilo ali está pagando o salário de alguém. A gente não quer ser pago pelo nosso salário, a gente não quer ser reconhecido pelo nosso salário, então vamos pagar com gratidão também, porque aquilo chegou até a nós, os alimentos, na prateleira, tudo, por causa de muito trabalho. Mas a gente tem essa consciência, nos conecta com a prosperidade, quando a gente vê que tem alguém por trás que vai receber o devido e o merecido salário, assim como a gente quer receber. Então assim, não é só comprar e não querer pagar. Eu tenho que ter a alegria de comprar, eu tenho que ter a alegria de me presentear com o que eu comprei, e eu tenho que ter a alegria de pagar quem produziu aquilo para ter até mim, para chegar, para a gente ter. Isso é chave de prosperidade, gente. Quem não faz o bem, coopera com o mal. Gente, se a gente não fizer nada, a gente já está cooperando com a propagação do mal, vocês concordam? Não tem como. Ficar em cima do muro não é uma opção, não é uma alternativa. Principalmente nesses tempos, a gente precisa sim fazer o bem. Quem não faz o bem, coopera com o mal. E o amor cobre a multidão de pecados. Eu já falei, gente, isso é uma das máximas. Então assim, não existe pecado maior do que a força do amor. Não tem. A gente tem até um vídeo no nosso canal, Luz, Lei Divina Ser Luz, que foi a intuição, né, que a gente teve para falar sobre o aborto. Que assim, eu já conheci algumas pessoas que carregavam um peso muito grande por ter praticado aborto, algumas até aborto espontâneo, mas mesmo as que praticaram aborto naquele momento ali de ignorância, né, não no sentido pejorativo, de ignorar as leis, de ignorar o próprio processo de amor. Então eu tive essa intuição de fazer sobre o aborto. São 4 vídeos e fala exatamente isso, né, que o amor cobre a multidão de pecados. Então existe sim perdão para todos os nossos erros, mas é preciso se arrepender, é preciso reconhecer e é preciso plantar o amor, né? Então fazer amor, praticar o amor e trazer amor para esse mundo. Dai gratuitamente e gratuitamente recebestes. Gente, para a gente já ir finalizando, é importante, vamos falar aqui especificamente do nosso caminho espiritual, da nossa religiosidade, espiritualidade e da nossa mediunidade. A gente vê por aí muitos irmãos abrindo casas, templos espirituais sem condição nenhuma de fazer. E assim, infelizmente, tristemente, alguns deles fazem para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Gente, isso é um pecado, é uma das maiores heresias que se comete contra o divino, contra o sagrado. Quando eu abro um trabalho espiritual, não para levar luz e conhecimento, mas para ganhar dinheiro. Então tem muita gente fazendo essa moeda de troca do trabalho espiritual. E aí justifica, tenta se enganar, né?
Então, assim, pessoas que não querem trabalhar no dia a dia, não querem ter um estudo, uma profissão, querem viver só da espiritualidade porque é mais fácil, é mais cômodo a gente não ter que enfrentar o mundo. É mais fácil a gente não ter que moldar o sistema, porque o sistema está todo errado, né, gente? Saúde, educação, política, está tudo errado. Aí eu me eximir desse sistema, não, todos nós que estamos encarnados, nós temos o dever de melhorar o nosso sistema. Então a gente tem que sim trabalhar, a gente tem sim que estudar, a gente tem que entrar nesse sistema e mudar ele de dentro para fora. Assim como o espiritismo e a espiritualidade entra dentro de nós para nos mudar de dentro para fora. E obviamente tem alguns irmãos que abrem casas pensando na facilidade, na fuga da vida, na fuga do trabalho para arrecadar dinheiro. Porque dá dinheiro, gente. Dá muito dinheiro. E infelizmente isso acontece. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Vou trazer mais um ensinamento dentro disso aqui. Vou perguntar para vocês. Suponhamos que a gente comece a cobrar aqui no Celuz. Ó, gente, a entrada é 20 conto. Tem casa de Umbanda cobrando. Não é de Umbanda, mas se diz de Umbanda. Tem casa cobrando. R$20 a entrada. Vamos analisar junto aqui rapidinho. Gente, eu incorporo hoje aqui os seus 7 flechas, que é o caboclo, que vai orientar vocês. Primeira pergunta. Quem é que está trabalhando? É o caboclo 7 flechas ou sou eu? Na hora da consulta da orientação. É o caboclo. Vem cá. O salário tem que ser para quem trabalha, né? O dinheiro vai para mim ou vai para ele? Para você. E eu posso cobrar então, se ele está trabalhando? Vamos falar de outra questão aqui. Nós temos uma egrégora de proteção, não tem? Gente, os médios têm a parte de trabalho, mas a gente já está recebendo nossas bênçãos em proteção, em saúde, em aprendizado. A gente está recebendo o que a gente precisa receber. Agora imaginem só, existe uma egrégora. Se tem 20 e poucos médios aqui, gente, tem mais de 100, 200 entidades do lado de lá. Quem trabalha de verdade, quem sustenta a corrente de verdade, quem segura a proteção da casa, são eles. Então por que a gente vai ganhar o salário? Se eles estão fazendo 90, 95% do trabalho. Isso é justo? Dai de graça, porque receber de graça. Eles não estão nos cobrando nada para nos proteger, para nos orientar, para utilizar a nossa mediunidade, que a gente vai falar, mas está utilizando o meu corpo, está utilizando o meu tempo. Não, gente, nós estamos reajustando coisas que a gente precisa aprender. A mediunidade é um caminho, gente, vocacional de aprendizado. Então a gente já está recebendo o nosso salário espiritual, se a gente quiser falar. Não é financeiro monetário, não é dinheiro da terra. Isso é um dinheiro, gente, entre aspas, né, que é dos anjos, é coisa espiritual mesmo. Então não tem como a gente cobrar. Por isso que não pode cobrar na Umbanda. E em outras religiões também não deveria. Para a gente finalizar. Pedi e obtereis. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Comentários. Gente, um ser humano sozinho, ele é muito poderoso, não é? A gente tem muito poder de fazer muita coisa, realizar muita coisa. Mas um conjunto de seres humanos, uma corrente de seres humanos é uma força cósmica. Gente, é uma força cósmica. É por isso que a gente fala, a corrente é uma só aqui, ó. Vocês estão sentadinhos aí, nós estamos sentados do lado de cá, mas a corrente ela é uníssona. Então, assim, todas as curas que vocês estão recebendo aqui nessa casa, as orientações, as bênçãos, não sou eu, não é cada um dos mestres, não é Pai Jeremias, não é um guia, somos todos nós que estamos aqui compartilhando. Não há ninguém que não tenha nada para ofertar e também não há ninguém que não tenha nada para receber. E nessa troca, todo mundo oferta alguma coisa, todo mundo recebe alguma coisa. Então, gente, a gente tem que ter a consciência do poder de quando nós nos unimos em torno de um pensamento, como a gente está fazendo aqui hoje. Me espiritualizar, buscar conhecimento, conversar com os guias das coisas espirituais, pedir orientação espiritual, fazer a minha parte. Então tudo isso cria uma força realmente cósmica. Então a gente tem que acordar para essa verdade. Haja vista também, tudo que a gente tem no planeta hoje, inclusive do sistema que eu acabei de citar, é porque alguém desenvolveu, alguém criou, alguém construiu. Então o mundo é o que é hoje, falando da parte boa, gente, toda a medicina desenvolvida, a tecnologia, gente, olha a nossa tecnologia. Né? Porque muitas pessoas trabalharam para a gente ter. E nós fizemos a nossa contribuição, cada um fazendo o seu pouquinho. Várias mentes atuando em uma mesma direção é capaz de realizar milagres. Isso a gente vê aqui dentro.
Quando a gente foca a nossa mente numa mesma direção, é por isso que a gente faz essa palestra, esse diálogo consciencial, para a gente vir todo mundo aqui para dentro, se concentrar no que a gente veio fazendo, no que a gente veio pedir, no que a gente veio receber. E aí a coisa expande, né? Aos milhares, e assim a gente recebe as bênçãos que a gente veio buscar. Quando pedimos algo a alguém, uma corrente fluídica é estabelecida entre quem pede e quem recebe o pedido. Então a gente fala com o guia, a gente cria uma corrente fluídica com o guia, esse guia passa essa corrente para os outros guias que estão no astral, e a gente fortalece a nossa corrente, a gente começa a receber as nossas bênçãos. Mas é ilógico, lembro bem aqui a todos, que é ilógico, gente, a gente querer receber alguma coisa se a gente nunca dá nada. A gente querer receber algumas coisas, a gente nunca está disposto a dar nada, a doar alguma coisa da gente, um trabalho voluntário, qualquer coisa, gente, numa ajuda, qualquer que seja. Então, quando a gente sai da gente, existe uma chave, dentro de alguns vídeos que a gente coloca lá no YouTube, que fala muito assim, quando a gente está muito perdido na nossa vida, a gente não sabe o que fazer, gente, uma chave é você auxiliar alguém que está passando alguma dificuldade. Porque às vezes no irmão em sofrimento, na irmã em sofrimento, você já começa a sentir a sua missão. Você já começa a entender que é bom também ajudar os outros. E as coisas vão abrindo, porque quem faz o bem, recebe em dobro. Isso é uma chave de cura, isso é uma chave para a gente encontrar a missão da nossa vida, isso é uma chave de prosperidade espiritual e também material. O que a gente dá, volta. Se a gente não dá nada, o que vai voltar, gente? Nada. Isso é uma chave espiritual. Gente, então essa é a palestra de hoje, o nosso diálogo consciencial, e o verbo se fez carne, e foram esses alguns dos principais ensinamentos que nosso Cristo Oxalá veio deixar para a gente, que a gente possa refletir, para a gente poder realmente prosperar, espiritualmente e financeiramente. Gente, Saravá e Axé.